Bom, vamos agora para a nossa aula. Nessa aula, vamos falar sobre reversão. Reversão tem sido um dos meus operacionais preferidos, porque dentro do ciclo atual, desde o final do ano passado, 2023, para cá, eu tenho percebido uma grande assertividade dentro desse operacional, né? Então, vamos dar início aos nossos gatilhos. Deixa eu compartilhar aqui. E vamos! Bom, primeiramente, trava da oferta, ou seja, corpo, na taxa, ou 1 milímetro antes de se conectar no último lote da mesma cor. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro esse padrão aqui no gráfico. Vamos lá. Bom, aqui, deixa só eu tirar essas linhas, tá? Quando a gente tem um gráfico, eu vou ter que desenhar aqui. Eu vou ter que desenhar. Bom, quando a gente tem uma trava da vela, no caso, um final de taxa, retornando aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma região aqui marcada, onde a gente observou que o preço reagiu aqui. E aí você tem um preço fazendo retorno para essa região. E aí aconteceu dela travar nessa região, tá? O que nós temos aqui? Um gatilho de reversão. Porque a vela de final de preço, como o nome já vem dizendo, né, é um final de taxa. É um final do preço, é o preço fechado. Mas não necessariamente que ela vá acontecer uma reversão, tá? Nem sempre, vai depender da região. Então, o que acontece? Eu vou precisar de outros gatilhos, tá? Na verdade, eu vou precisar de confirmações, porque o gatilho eu já tive aqui, ó. O gatilho é o quê? É o meu preço atual. É o que tá me dando aqui o clique para eu poder tomar ação. E, no caso aqui da confirmação, seria o quê? Ou uma reversão de topo, né? Cadê aqui? Ou uma reversão de topo, ou de fundo. Deixa eu colocar aqui. Ou uma reversão de topo, ou até mesmo de fundo. Vou colocar aqui de novo a nossa... fazer um desenho aqui. Né? Pronto. E aí, o gráfico começa a retornar e a gente tem aqui um final de taxa. Um outro gatilho que a gente precisa para poder entrar para a reversão seria uma outra reversão. Então, eu só entro aqui se eu tiver um gatilho de reversão ou confirmação de reversão, tá? Então, onde acontece na cotação uma reversão, vocês vão reparar que vão acontecer várias, tá? Então, sempre que eu tiver lá as minhas marcações, você percebe que não acontece só uma reversão. Uma reversão puxa outra e antecede outra e por aí vai. Seja de fundo com topo, seja de fundo com fundo. Então, para eu entrar aqui, eu preciso ter gatilho de um final de taxa, ou seja, o preço fechando dentro da cotação, onde aconteceu uma reversão. Pode ser 1 milímetro também? Pode, que nem aqui, ó. Não finalizou totalmente fechado aqui. Deixou um paviozinho e finalizou, fechou o preço dentro da cotação. Então, se ela está dentro dessa cotação, significa que ela não teve força para romper e dar continuidade. Porque se isso acontecesse, se ela rompesse, ela iria continuar o preço. Ou fazer um falso rompimento, retornar para a região. Isso também pode acontecer. Tá? Existem momentos e ciclos em que o gráfico está para fazer bastante falso rompimento. Então, verifica se o ciclo está favorável ou desfavorável. Porque se estiver fazendo muito falso rompimento, se você opera a reversão, você se estrepa. Tá? Aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó, eu tive um fechamento do preço dentro da cotação, mas ele deixa uma demanda, tá? Quando não entrar, quando isso aqui acontecer, o avião tem que estar para dentro. Aqui ainda está para dentro, tá? Então eu preciso de quê? Do preço dentro da cotação. Então eu preciso disso aqui ou isso aqui, tá? Para eu entrar para a próxima vela comprada, só se eu tiver uma distância bem curta, como aqui. Agora, mais do que isso, já não aconselho a entrar, tá? A não ser que ele nasce, você pegue aqui a favor dele encostar com o corpo, tá? Ele pode encostar primeiro no pavio, com o pavio, e depois vir com o corpo finalizar, tá? O ideal é o quê? Para entrar para a reversão, o ideal é isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Pode deixar o pavio para fora, como aqui tá acontecendo? Só se for bem pouco. O que eu não posso é isso aqui, ó. É eu ter uma cotação um pouco distante, porque pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Pode ser que ocorra isso aqui.
Aqui rompeu, ó, finalizou, não reverteu, porque já reverteu. E também porque já estava batendo demais o preço aqui. Uma hora vai romper, tá? Então não adianta ficar acontecendo muita reversão e eu tentar entrar na 50ª vez e achar que vai reverter, que também não vai, tá? Ideal é que a região seja tocada pelo menos uma, aí aqui seria a minha entrada. Numa terceira, talvez eu entre. No máximo até uma terceira, tá? Mas quando é assim, eu entro até um segundo toque da região, tá? Que aí fica saturada demais. Aí uma hora vai romper, lógico, tá? Então, esse é um dos nossos principais gatilhos. Vamos voltar para aquela outra tela lá. Trava da oferta na taxa 1 milímetros antes de se conectar no último lote da mesma cor. Que pode acontecer também isso aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu tenho esse lote aqui, aí ele veio aqui e rompeu. Ele veio aqui e rompeu. Rompeu, por bem pouco. Vamos colocar aqui. Rompeu. Tá? Se eu pegar o fechamento desse preço e for colocar na cotação, o que eu tenho aqui? Eu tenho um preço finalizado ou não, ou que tenha deixado demanda, não importa, mas é uma vela que já se conectou no lote anterior de venda. Venda vai buscar venda, porque ela precisa do último parâmetro dela, tá? E compra busca compra. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma oferta conectada na oferta de venda. Corpo conectado no corpo, tá? Isso aqui eu vou ter gatilhos para continuidade e não para reversão, tá ok? Então, se de repente você tem aqui um gatilho aqui embaixo para reversão, saiba que se você entra aqui comprado, você pode tomar um loss porque venda já conectou aqui no lote de venda, tá? Na compra, mesma coisa. Se eu tiver o gráfico que desceu, sobe novamente e se conecta, vamos supor que aqui tem a reversão, né? E aí eu tenho uma vela de compra. O gráfico foi lá embaixo, tá voltando e agora ele fez isso aqui, ó. Se ele conectar numa região que você acha que vai reverter, saiba que eu tenho corpo no corpo. Eu tenho oferta dentro da oferta, principalmente se a oferta for aqui, ó, startar muita força, tá? Aqui eu tenho uma região crítica, uma região de dominação de compra. Por isso que reverteu, tá? Então seria o ideal o quê? Nesse caso aqui, seria ideal o quê? Eu entrar aqui, ó, para compra. Por quê? Eu tenho uma vela de força startando nesse preço, eu tenho uma reversão, eu tenho uma taxa que já finalizou aqui, ó, tá dentro da cotação ainda, então eu vou entrar aqui comprada. Pá, aqui seria um momento de compra, seria uma entrada técnica, uma entrada técnica de compra, tá? Bom, então vamos lá para os próximos gatilhos. Reparar se houve reversões no mesmo raio de região, ou seja, na mesma cotação. Para eu entrar para uma reversão, eu tenho que ter nessa mesma cotação aqui, ó, supondo que eu tive meu gatilho aqui para entrar. Ou supondo que eu tive meu gatilho aqui para entrar. Eu vi que essa vela finalizou dentro, vamos supor que ela não deixou demanda. Quando deixa a demanda para fora, eu não entro para reversão, tá? Não entro para reversão, porque o preço pode ficar aqui buscando e terminar aqui dentro e me dar o loss, tá? Então a gente trabalha com as melhores taxas possíveis. Então eu quero o quê? Um preço fechado na venda, de venda aqui, um preço finalizado. Ela não me dê gatilhos de que ela pode ir buscar uma região mais abaixo, tá? Então, se aqui eu tenho um gatilho para entrar, eu vou verificar se eu tenho na mesma cotação atrás, se eu tenho reversões. Porque se não for uma região de reversão, eu não vou entrar. Então, o principal gatilho de reversão, entrar para reversão, é que eu tenha nessa mesma cotação onde finalizou essa vela, que eu tenha uma outra reversão. Por quê? Reversão puxa reversão. Onde acontece uma reversão, acontece 3, 4, 5, por aí vai. Tá? Então, esse é um dos principais gatilhos. Ver se houve outras reversões e repetir nas mesmas regiões. Checar se não há um alvo perto dessa taxa. Por exemplo, você tem aqui um alvo. Uma vela de pavio isolado. Você tem aqui, ó, uma vela de pavio isolado. Aí você tem uma taxa aqui atrás, que foi uma taxa importante, né? Então você tem essa taxa aqui, que seria uma taxa onde tem uma reversão, que vai te dar um gatilho para entrar, e você tem a ponta desse pavio isolado, que é o quê? É aquele pavio bem alongado que o preço vai querer vir arrematar
Quando a venda vier buscar essa região, o preço vai vir para fazer esse arremate, cedo ou tarde. O problema é que a gente não sabe a hora que isso vai acontecer, e aí é que são elas. Aí o preço sobe, 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 e começa a descer agora. Aí desce, e desce, e desce. E quando ele estiver se aproximando aqui da região, você vai ter a taxa aqui, ó, para querer limitar o preço, certo? Aí, supondo que ele faz esse rompimento, aqui você já tem um gatilho para entrar. Primeiro, a favor do alvo. Quem seria o alvo? A limitação e o alvo daqui, ó. Porque venda vai buscar arrematar a venda, tá? Então, se eu tenho um objetivo de preço, eu meto uma venda aqui, a favor. Agora, aqui eu não posso, mesmo que minha vela termine aqui, eu não vou entrar para uma reversão, mesmo que aqui atrás, nessa cotação, eu tenha uma reversão. Por quê? Porque eu tenho um objetivo de preço, eu tenho um alvo. Então, a próxima vela pode vir aqui e fazer a busca desse preço, desse alvo, para então ela fazer a nossa reversão e a gente tomar o loss. Então, só com esse gatilho aqui, tá? Então, quando vocês entrarem para a reversão, verifica se não há uma região um pouco mais abaixo, onde o preço pode vir querer buscar, supondo que ele não deixou esse pavio tão alto assim. Vamos supor que o pavio esteja só um pouquinho mais afora da região da cotação. Bom, aí aqui a vela pegou e fez esse padrão aqui. Você não vai entrar para reversão. O preço ainda pode vir aqui, ó, e buscar. Então, quando ele espera essa vela finalizar para ver o que ela vai fazer, porque ela pode romper, ela pode fazer a retração, ou ela pode simplesmente finalizar aqui. Aqui sim, você entra para reversão, tá? Aqui não. Nessa região não. Então, sempre que você for entrar para reversão, é muito bom você ver esses gatilhos para evitar, tá? Evitar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que eu acho muito bacana. Tripla posição numa região de suporte, né? Num fundo extremo aqui, no final de movimento, e eu tenho um gatilho aqui atrás de reversão, de uma região boa, né, de limitação do preço. Então, tendo em vista isso aqui, eu vou entrar, lógico que eu não vou entrar para reversão se eu tiver muito pavio, né? Ideal seria o quê? Pavio dentro da região ou passando bem pouco, tá? Passando bem pouco, até esse tamanho aqui ainda estaria favorável para uma reversão, tá? Então, eu já entro de cal na abertura. Um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma reversão que puxou uma outra reversão e outra reversão. Ou seja, reversões antecederam esse movimento atual. Então, o que eu fiz? Por que eu entrei para a segunda vela e não de abertura? Porque, como eu falei, havia um alvo promissor aqui para a venda vir querer buscar, tanto que ela veio. Só que a compra agiu nesse ponto e arrematou. Ou seja, a compra pegou, empurrou o preço de venda e ainda reverteu e deixou um corpo enorme. Ou seja, isso aqui é uma forte referência da força de compra, tá? É uma vela de reversão, então eu entro a favor da vela de reversão, tá? Mesmo eu tendo todos os gatilhos fortes aqui, eu tinha um alvo. Então, eu poderia tomar uma violinada aqui em M1, por ser em M1, tá? Então, eu entrei porque, além do gatilho, eu tive um leve gap aqui, ó. O gap, tá? Ele antecede uma possível reversão, tá? E esse gatilho é muito forte. Junto com as reversões e junto com essa vela de reversão, então eu tive vários gatilhos, tá? Preço dentro da cotação, reversão, reversões, né? Era uma região boa, tinha comando, vela de reversão, ou seja, mais de 4 confluências aí. Tá? Vamos ver o próximo. Aqui, ó, eu tinha uma região onde aconteceu aqui, ó, uma tripla posição. Dentro dessa taxa dividida aqui, é uma taxa dividida muito forte, de dupla, tripla posição, tá? Eu tive uma vela que finalizou com pouquíssima demanda, um leve rompimento, nada muito exagerado, e aí eu tive um gap. Qual foi a minha sacada aqui? Foi o gap. A gente vai ter uma aula onde eu ensino a operar gap. Você pegar reversões só com gap. Então não vou entrar muito nesse detalhe, mas o gap, lembra que eu falei? O gap antecede uma possível reversão. Então eu tive um gap
que acontecer um gap de alta para dentro da cotação. Se ele deve ser um gap de baixa, eu ficaria com o pé atrás. Mas ele já deu um gap de alta. Então, tanto que ele já foi embora para uma direção só, é um comando. Tá? Embora eu tivesse aqui, ó, um possível alvo, o gap já foi mais do que o suficiente para mim, para o preço não querer pular para baixo. Aqui, aconteceu vários gatilhos. Comando, reversões, zona de reversão, zona de ação da compra. Tá? Eu tive uma vela de reversão, um arremate forte. E eu tive a nossa vela de exaustão, a nossa vela de último respiro, a vela esticada, né? Ou seja, é aquela vela que vai fazer um movimento. Então, tive diversos gatilhos aqui. Primeiro, gap antecede uma possível reversão. Deu o gap, ela busca a região, tá? E aí, pode reverter. Primeiro, vela esticada. Segundo, gap. Terceiro, reversão. Quarto, comando. Quinto, terminou dentro da zona de limitação do preço. Eu tive 5 gatilhos aí. E se buscar outras, vai ter mais. Então, tripla posição ou dupla posição numa região de suporte e resistência extremo, tá? Eu vou ter um put para a próxima vela. Geralmente, quando acontece dupla posição, eu já entro de put aqui. Mas é uma ação arriscada. É bem agressivo, tá? Posso tomar o loss. Por quê? Porque ela pode, ao invés de fazer a dupla posição, ela pode fazer uma terceira posição, tá? Dentro da demanda. No caso aqui, são duas duplas posições, perdão. São duas duplas posições. Aqui está dentro dessa demanda. Essa daqui progride, tá? Porque faz um rompimento, mas finaliza dentro dessa demanda. Tanto faz. É dupla posição. Isso aqui dá indícios pra gente de fraqueza do movimento, tá? Então, quando acontece dupla e tripla posição em zona de SR, suporte e resistência, é fraqueza. É reversão. Então eu já entro aqui para a próxima. Quando eu entro aqui e tomo loss, que pode acontecer uma tripla posição, por exemplo, eu tomo loss, mas eu já dou outra sequência de put na próxima, porque eu sei que ela vai reverter. E se ela não reverter, paciência, segue gerenciamento, que a gente não pode deixar de fazer, as entradas técnicas, que a gente sabe que acontece muito nesse padrão, tá? E você faz o que é preciso fazer, não tem que ter medo. Deu loss, estopa o dia, para de operar, fecha o gráfico, dia seguinte, toca o gerenciamento, tá? Mas no normal, geralmente, eu consigo... já aconteceu, muitas vezes deu estopar, tomar 2 loss e pronto, entende? Mas normalmente eu consigo fazer essa recuperação. Então, é top. Na maioria das vezes eu me dou bem, então é um padrão que eu não deixo de entrar, tá? Aqui no caso, uma dupla posição, já entrando aqui, ó. E a nossa velinha preferida, que é a minha vela preferida, que é a vela de reversão, que é a vela que ela tem ali, dentro do movimento, você tem ali velas sequenciadas da paridade diferente, que ela fecha. Então ela também vem, verde, vem até aqui, reverte e muda a paridade. Ou seja, ela muda, faz a reversão na própria vela e deixa uma rejeição grande. Essa é a vela de reversão, que ela vem sequenciada de velas da outra paridade, da outra cor, tá? Quando você vê aqui assim, ó, 3 velas, 2, 3 velas ou mais verdes, vem uma vermelha com um pavio de rejeição, significa que ela fez a reversão nela mesma. Isso aqui é um gatilho fortíssimo em zonas de SR para a gente poder fazer a entrada aqui. Isso aqui é a nossa estrutura de baixa, tá vindo estrutura aqui, ó, tá vindo um monte de velas, tá descendo, vai fazer o pullback, e aí você pode utilizar uma linha, uma LT, tá, uma linha de tendência, você confluindo aqui com um comando mais forte ainda, fazendo uma dupla posição mais forte ainda, para o quê? Você entrar aqui, ó, principalmente num ponto X, que é a LT, com a zona de SR, tá? E aqui ela faz a superação, se for uma vela de força, ó, romper na mínima da vela de compra, pau no burro, tá? Entra de novo. E se romper lote de compra, já posso ter outra confluência também para entrar a favor, já que eu estou na micro, macro e nano tendência de baixa. Bom, nosso desenho tradicional dos 3 operacionais. Hoje a gente vai falar desse aqui. Por quê? Porque esse é o gatilho principal. Se você tem, então, dupla posição ou vela de compra fazendo finalização de taxa, numa região onde você tem reversão, tá? E de suporte e resistência extremo, tá? Significa que você tem aqui o gatilho para você entrar vendido. Então, vamos lá. Mais um, tripla posição, tá? Lógico que eu evito quando eu tenho muita demanda para cima, tá? De compra. Porque a compra pode querer vir aqui, nesse momento, e arrematar logo, tá? Isso aqui é uma entrega futura. Provavelmente, quando o gráfico vier fazer o retorno, ele vai tentar buscar isso aqui. Só que pode ser agora.
aqui, ó, nessa próxima vela. Então eu evito em estar entrando com demandas. Agora, se não tivesse, se tivesse um pavio pequeno, até aqui mais ou menos, aí eu entro. A nossa velinha aí de reversão, seguida de uma dupla posição, ó, dentro da taxa. Pode até sair um pouco, mas bater na última defesa. Ela pode finalizar aqui dentro, ó, da última demanda, que seria o alvo dela, atingir o alvo, vela de reversão, tal. Aqui é a nossa entrada na vela 3. Outra situação aqui, ó, que pode acontecer, uma reversão de topo, veio uma vela de força fazendo rompimento, e aí eu tenho uma vela finalizando aqui, ó. Isso aqui pode ser um pullback, tá? No caso de cima, na parte de cima é throwback, na verdade, para cima é throwback, para baixo é pullback, né? Mas vamos lá. Esse gatilho eu teria uma compra aqui na abertura da vela. E os nossos gatilhos principais, que seria trava da oferta no corpo na taxa, ou 1 milímetro antes de se conectar no último lote da mesma cor. Reparar se houve outras reversões no mesmo raio de região, pois reversões tendem a se repetir nas mesmas regiões. Checar se não há alvo perto dessa taxa para o preço não dar continuidade e entrar na reversão. Dupla e tripla posição na defesa é reversão. Então vamos lá. E que defesa seria essa? Né? Bom, defesa seria topos e fundos extremos. O que seria fundos e topos extremos? Topo extremo, um topo extremo, um topo extremo, um fundo extremo, outro fundo extremo. Antes desse fundo era esse. Então, o meu fundo extremo, aqui, ó, a minha referência seria aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Vai para o gráfico, vai procurar, pelo menos, ó, vela de reversão. Ó, uma vela de reversão. Só que eu não gosto muito desse padrão de vela de reversão, porque eu gosto de pavio na rejeição de um lado só. Quando rejeita na venda, pode acontecer isso aqui, ó. Então, eu gosto quando tem pavio aqui, ó. Só aqui. Então, quando tem pavio para baixo, eu evito de entrar, tá? Para mim, não é muito forte. Aqui, embora ela tenha a característica de uma vela de força, né? Porque isso aqui é uma vela que subiu, verde, e foi empurrada e arrematada pela venda, tá? É uma vela de reversão? É. Mas ela não tá na frente de sequenciais de velas verdes. Então, eu não tenho como dizer que ela fez uma boa correção, tá? Vamos ver se eu vejo alguma vela de reversão de compra. Por enquanto, vela de reversão de compra vai estar nos fundos. Vela de reversão de venda vai estar nos topos. E se tiver no meio da tendência, a tendência de baixo, uma vela de reversão uma vela de reversão, né, no caso, a nossa velinha vermelha, tá? Ela não vai dizer muita coisa para mim, tá? Ela só vai me dizer que tem uma força ali propícia à continuidade. Mas vai depender da região que ela tá passando. O que houve na cotação lá no passado. Então a gente sempre vai observar isso, tá? Eu não tô achando velas de reversões. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Ó, uma vela de reversão. Teve um sequencial, teve um lote de compra, ela sobe comprada, teve uma rejeição muito grande, embora tenha deixado o pavio para baixo, ainda assim está confiável. Fez um rompimento da nossa média móvel, tá? Então, para baixo, rompendo ou abaixo, favorece vendas, tá? Então, se eu desse um put aqui, seria magnífico. Bom, além da vela de reversão, que é muito assertiva, e eu adoro vela de reversão, outra coisa também, ó, vela de compra finalizando, vem essa vela de reversão, porque ela sobe verde, eu tenho um put na próxima, excelente gatilho, tá? Ainda mais que a gente já tá numa região de ação da venda, tá? Então isso é excelente. Eu quero ver se eu acho dupla e tripla posição. Ó, aqui eu tenho uma tripla posição num topo já, ó, consolidado, ó. Tá vendo? Eu tenho um comando, praticamente com comando, porque esse pavio aqui tá numa cotação muito parecida. Ó. Tá muito próximo, praticamente a mesma cotação, tá? Eu tenho uma dupla posição, uma tripla posição. Se eu tenho essa dupla posição com essa rejeição, eu vou entrar para put aqui. Só que aqui eu tomaria o Lois. Lembra que eu falei que eu tomaria o Lois? Sim, tomaria o Lois, em sequência eu entraria para venda, tá? Então aqui eu recuperaria o meu prejuízo. Então por isso que eu gosto de entrar na dupla posição, porque se fizer uma terceira, eu entro, se eu tomar Lois, fecho o gráfico, segue gerenciamento. Mas normalmente eu consigo fazer essa recuperação. Então eu às vezes me arrisco um pouco, dar uma entrada mais agressiva, em uma entrada que não é tão técnica, porque o ideal seria esperar a terceira vela, confirmar, porque aí vai ser bem assertivo. Vela de reversão, sequenciada de velas verdes, vem a vela, reverte, put na próxima. Aqui, ó, sequenciadas, vela de reversão, put para a próxima, dependendo da região, seria um win.
Eu não estou conseguindo achar uma vela de reversão de compra. E a vela de reversão de compra seria aqui, ó. Então, bom, é isso. Dupla e tripla posição eu quase não estou vendo aqui. Aqui eu tenho uma dupla posição, um gap e reverte. Olha como é que o gap ele antecede uma possível reversão. Eu já observando esse gap e essa falha, corpo, lembra que eu falei de força da tendência? Corpo anterior maior do que a vela que está na frente, né? Velas anteriores com corpos maiores, ou seja, não estou tendo uma progressão no preço aqui, no caso aqui, e não estou tendo uma evolução no volume dessa vela. Então isso aqui é fraqueza. Aí eu olho para trás. Aí o que eu faço? Coloco uma linha aqui, ó, na taxa dividida da dupla posição. Onde que ela está me dando? Ó, rejeição, rejeição, domínio de venda. Ó, rompimento de vela de força e vela de reversão. Fazendo, ó, uma dupla posição, já indicando essa fraqueza. Lembra que eu falei dupla e tripla posição em topos extremos. No caso aqui, ó, a gente tem uma acumulação. Então vai travar o preço. Tá? E por aí vai. Bom, essa é a nossa aula. Eu aconselho vocês irem para o gráfico, começar a fazer as marcações lá de topos e fundos extremos, tá? Lembrando que é bom sempre observar a tripla posição da venda no fundo, tá? No suporte, e tripla posição de compra na limitação dele, tá? Vocês vão observar isso, que geralmente reverte. Bom, esses são os gatilhos de reversão. Espero que vocês consigam pegar, porque está muito fluido pro ciclo atual. Então é isso. Bons estudos e até a próxima aula. Recording stopped.